Olá a todos, tudo bem? Eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. Vocês, por favor, vejam as nossas entrevistas, ouçam os nossos podcasts, baixem livros gratuitos e acompanhem as nossas redes sociais, o Instituto Água Sustentável, no link aqui abaixo, por favor. Acompanhem também o nosso trabalho no Groundwater Project. O link também está aqui abaixo, com publicação de vários livros gratuitos, entrevistas e muito mais. Você que está interessado no assunto água, apoie as boas causas ligadas à água. Apoie-nos, clique nos nossos links nas redes sociais, compartilhe, faça um trabalho pelo bem do planeta, pela água e pelas futuras gerações. Hoje nós temos o prazer de trazer para vocês o nosso amigo Alfred Schwark. Alfred Schwark, ele é engenheiro mecânico, mestre em engenharia ambiental pela Universidade de Leeds, na Inglaterra. Ele é especialista em políticas públicas ambientais pela Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele foi diretor da CETESB e depois fundou a ADS, Tecnologia e Desenvolvimento Ambiental, uma empresa de consultoria onde atua até hoje em atividades no Brasil e no exterior. É membro da Diretoria de Desenvolvimento Sustentável da Fiesp e do Conselho Superior de Meio Ambiente, também da Fiesp. Alfred, muito obrigado pela gentileza, pela generosidade de participar aqui conosco. É sempre um prazer conversar contigo. Você tem uma experiência enorme, fala muito bem, eu sou seu fã, assisto suas palestras, né? Então, para mim, é uma honra contar contigo aqui hoje. Então, por favor, faça uma rápida apresentação de você aí para a gente começar a bater um papo, por favor. Obrigado, Everton, nosso querido professor Água, né? E parabéns pela iniciativa que vocês estão tendo aí com essa série aí de gravações, de difusão de uma comunicação que eu acho que é muito importante, né? E também pela iniciativa de fundar esse instituto. Bom, Everton, eu tenho aí já uma certa vivência aí nessa área ambiental. Através da minha empresa, eu tenho prestado serviços não só no Brasil, em outros lugares. Já fui para a China, já fui para o Japão, alguns países da Europa também. E a gente vai se divertindo dessa forma, né? Não é só trabalho, a gente precisa também ter um pouco de prazer. Então, a gente gosta muito do que faz e, dessa forma, procura fazer da melhor forma possível. Então, estamos aqui aí à sua disposição, Everton, para discutirmos aí alguns temas interessantes que estão relacionados aí a uma inter-relação dos meios que formam o ambiente, né? Eu trabalho mais com o tema ar, mas o tema ar tem a ver com a água. E vamos tentar fazer, né, essa junção aí e trazer algumas informações aí para o pessoal. Legal, legal. Eu sei disso, mas eu sei que você transita bem por várias áreas do meio ambiente, você tem uma experiência grande. É interessante trazer visões que não sejam só de técnicos de dentro da área, que tratem exclusivamente com água, para a gente poder ir acrescentando na nossa visão de mundo em relação ao que fazer de melhor com a água do planeta. Você se dispôs a falar sobre água que vem do ar, uma temática, no mínimo, curiosa para as pessoas, né? Você pode contar para a gente aí do que se trata esse assunto, por favor? Pois é, Everton. Eu acho que as pessoas, assim, no geral, quando pensam em água contida em algum reservatório, que seria um lago, pensam em água seguindo o fluxo de algum rio, pensam em água no mar, né, nos oceanos, pensam na água da chuva. Quando a gente pensa em chuva, a gente pensa em ar, a atmosfera. Então, esse nexo que eu gostaria de trazer para essa discussão, Everton, é assim, a importância que a umidade que existe na atmosfera tem para o ciclo da água, né? O ciclo da água
desde a época do dinossauro, né? A gente não sabe se está bebendo a água que um dia o dinossauro bebeu, né? Porque tudo recircula aí, mas a gente tem essa questão. Não é uma questão nova, é uma questão conhecida. A umidade na atmosfera ela é um fator de equilíbrio térmico, ela é um fator de dinâmica aí de precipitações, de chuva, de neve, de orvalho, e tem a ver com a vida no planeta e tem a ver também com a segurança dos seres vivos, né, para seus alimentos, para, inclusive, termos água para nos abastecermos, né? Afinal, somos todos água, né, Everton? Somos Sem aí, dúvida. você, as meninas que apoiam você, somos 50, 60, 70% água, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ótimo. Você falou, nós vamos falar de atmosfera e a gente tem às vezes a gente tem algumas dificuldades de passar para as pessoas, porque quando a gente pensa em umidade na atmosfera, a gente logo pensa em nuvem. E quando cai uma chuva torrencial, né, as pessoas não conseguem raciocinar, por exemplo, então, cai uma chuva torrencial e pode causar uma tremenda inundação. Se você imaginar que toda essa água estava lá em cima, né, era um peso gigantesco de água que estava lá em cima, uma quantidade imensa e que de repente desceu, né? E a dinâmica da água na atmosfera não é um negócio muito fácil. E hoje em dia a gente ouve falar, né, de rios voadores, né, com essa quantidade de água. Então a pergunta é: rio voa? O que são esses tais de rios voadores? Olha, é uma ótima pergunta, Everton. Como eu disse, né? A umidade existe. Agora, existe um fenômeno na atmosfera que foi estudado a partir da década de 60 aqui no Brasil e que foi denominado como um rio voador, porque pela enorme quantidade de água que são jatos de ar que trazem massas enormes de água e que são originados no Atlântico Norte, que é uma região onde as águas são relativamente quentes, em torno de uma temperatura média aí de 25 graus, e onde também há uma grande incidência de radiação solar, então tem uma evaporação muito grande. Essa evaporação ela é trazida pelos ventos que vêm da África, sopram para a América do Sul, né, de leste para oeste, chamados ventos alísios. Essa umidade, ao chegar na região amazônica, da bacia amazônica, que é uma região de baixa pressão, ocorre um fenômeno de precipitação. Então, essa água ela cai na forma de chuvas, são chuvas fortes, torrenciais, e nessa região nós temos uma densidade de vegetação muito grande. E ocorre um fenômeno natural muito interessante, que é a chamada evapotranspiração, né? Sim. Então, com o calor que nós temos, ali, essa água que caiu, ela começa a evaporar, e também nós temos aquela água que as plantas sugam, como se fosse um canudinho, né? A gente estivesse assim sugando através de um canudinho da terra, as árvores sugam e outras plantas menores trazem essa água, ela vai passar por dentro do caule e ela chega às folhas e, num processo biológico, vai haver uma transpiração. Então, a planta sua como nós também suamos, né? E esse suor da planta é emitido na forma de vapor. Então, aquilo que a floresta amazônica recebeu, em termos de chuva, ela devolve também para a atmosfera. E o que acontece nesse processo? Os ventos vão levando essa água em direção ao oeste, esse vapor, essas massas enormes de vapor de água encontram uma barreira gigantesca, que é a Cordilheira dos Andes, que tem em torno de 4.000 metros, né, de altura. Parte dessa água
cai, ao encontrar essa barreira, se condensa, cai na forma de chuva nessas regiões, formando as cabeceiras dos rios da região amazônica, inclusive do próprio Amazonas, né, seus afluentes, e uma parte, por conta da temperatura, cai também em forma de neve, dependendo da época do ano, e o resto é como se a gente estivesse batendo numa parede e rebatendo para uma outra região. Esse vapor segue na direção sudeste, sul, centro-oeste do Brasil, pega um pouco da Bolívia, Peru, pega o norte da Argentina, né? E aí traz a umidade para essas regiões, né? E isso tudo em volumes assim fantásticos, fantásticos. Obviamente é diferente de um rio, né? Não tem margem, esse vapor não está contido. O pessoal que andou estudando esse tema estima que, tipicamente, um desses rios voadores ele tenha alguma coisa assim como 3 quilômetros de altura, tem alguns centenas de quilômetros de largura, porque não tem margem, né, para conter isso. Então, a coisa vai se espalhando, e tem milhares de quilômetros de comprimento. Nós temos praticamente um rio Amazonas, em termos de extensão, que tem perto de 6.000 e poucos quilômetros, né? Chegando aqui no sul do Brasil e, às vezes, chegando até o Uruguai. É impressionante isso. Toda essa umidade na forma de chuva, na forma de orvalho, tudo isso tem um impacto muito importante para a economia dessas regiões, né? Se você pegar a região centro-oeste, é a região campeã aí na produção de soja, né? Hoje, um dos maiores bens exportados pelo nosso país. Então, não é a única fonte de umidade, de água, mas é uma fonte importante para o fato de que apenas 5, 7% das terras agricultáveis no Brasil necessitarem de irrigação. Nós temos um regime de chuvas fantástico, em parte que é devido à presença desses rios voadores que trazem né, essa bênção da água para a região, as regiões aqui do Brasil que são altamente produtivas em termos de agricultura e outras riquezas. Muito legal, muito legal. Quer dizer que se a gente tiver um problema, qualquer problema na Amazônia, de desmatamento, por exemplo, vai refletir diretamente na quantidade de chuvas que nós temos aqui na nossa região ao sudeste, ou toda a centro-oeste, onde a gente tem a produção agrícola enorme. Isso aí vai impactar diretamente, não é isso? É isso, Everton, e eu acho que já está ocorrendo, né? Nós estamos observando, infelizmente, né, um tratamento que eu considero assim impróprio sobre a riqueza que nós temos, que é a Amazônia. A Amazônia não é só brasileira, né? Vamos lembrar que ela também passa. Você tem a Venezuela, você tem a Colômbia, você tem o Peru também, com participação, o Equador. Então, vamos dizer, a preservação da floresta, ela representa um seguro de regimes hídricos, de chuvas, enfim, de bem-estar social, econômico e de saúde nas regiões que mais produzem no continente sul-americano, né? Porque quando a gente queima de uma forma ou devasta, desmata, enfim, a parte da floresta amazônica, a gente está impactando esse ciclo, né, esse pedaço do ciclo hidrológico que existe nessa parte do planeta, né? Então, o que acontece na Amazônia pode estar 5.000 quilômetros distante da gente, mas vai impactar a nossa vida e já está impactando. É interessante. É importante que a gente faça uma conscientização desses assuntos, porque muitas das coisas relacionadas à água são invisíveis. A gente só consegue ver um rio poluído, porque ele está muito fácil de ser, ele é muito perceptível. Mas grande parte da água, principalmente a água subterrânea e a atmosfera,
é difícil das pessoas terem percepção. Então é importante que você traga esse tema para a gente. Qual que é a importância dos rios voadores, então, para o ciclo hidrológico como um todo? Bom, eu acho que eles mantêm aí o clima, são um elemento importante para a definição aí das nossas estações, né? A gente também precisa lembrar que se o desmatamento que ocorre, voltando um pouquinho no tema anterior, Claro. ele acontecer por queimada, existe a liberação também de carbono para a atmosfera, né? Então, além de a gente reduzir a quantidade de evapotranspiração que vai contribuir para o equilíbrio do ciclo hidrológico na região amazônica, nós estamos emitindo carbono para a atmosfera na forma de CO2, na forma de partículas, né? Outros gases de efeito estufa que contribuem para o aquecimento global. Então, temos aí problemas muito sérios. Não é apenas assim aquela visão triste de uma floresta sendo abatida, mas tem problemas que vão muito além da compreensão das pessoas que são responsáveis, né, por essas ações infelizes. Mas, voltando à sua pergunta, então nós temos aí volumes de água que estão passando por cima das nossas cabeças, que muitas vezes a gente nem vê, porque nem sempre vem acompanhadas de nuvens, né? Sim. Muitas vezes a gente vê assim aquelas massas de nuvens chegando, mas muitas vezes a gente não percebe, né? Essa umidade ela vai acabar se precipitando de alguma forma, e ela é responsável aí pelo enchimento, né, das nossas represas, pela distribuição de água. Para você ter uma ideia do potencial que tem de água nesses rios voadores, se estima que, vamos dizer, num dia bom, um dia em que nós tenhamos muita umidade, é possível transportar cerca de 20 bilhões de litros de água por dia, né? Em 24 horas, vamos imaginar um cenário que venha ali da Amazônia uma massa contendo 20 bilhões de litros. Isso aí são números absolutamente fantásticos, né? A vazão de um rio desses, trechos que já foram estudados, são superiores à vazão do Rio São Francisco, por exemplo, né? O Rio São Francisco ele tem, em média, alguma coisa como 3.200 metros cúbicos por segundo de vazão. E trechos que já foram estudados mostraram ter uma vazão superior à do Rio São Francisco, né? Que é um rio importante aqui no país. Então, veja a importância desse processo, e esse nome, o Rio Voador, é um nome assim romantizado, né? Na verdade, é um fenômeno físico e que impacta a nossa vida, né? Legal. Eu fiz uma conta rápida enquanto você está falando aí para tentar dar uma visualização para as pessoas. Se estiver falando em 20 bilhões de metros cúbicos, se a gente imaginar que uma carreta, 20 milhões de Não, metros cúbicos, 20 milhões de metros cúbicos, isso. 20 milhões de metros cúbicos, 20 bilhões de litros, se a gente imaginar que uma carreta grande carrega 30 mil litros, né? A gente está falando aí de aproximadamente 670 mil carretas passando no céu num único dia, né? É uma Imagina. quantidade absurda de água que está passando, ou seja, é difícil até de tentar visualizar em volume um negócio desse aí. Muito interessante, muito interessante. A gente precisaria fazer algum trabalho, é difícil fazer conscientização dessas coisas que são de difícil visualização. Exato. Mas é importante, talvez, a gente ligar esses problemas a fatos corriqueiros, como, por exemplo, você mencionou, né?
você ter diferentes regimes de chuva, você ter problemas de seca mais prolongada, por exemplo. Tentar ligar esses fatos sempre que eles estiverem aparecendo, para que isso não saia da mente das pessoas, senão a gente não consegue andar. É difícil, a gente tem essa dificuldade aí. Você falou, eu vou aproveitar só um gancho, você falou, né, de CO2, né? Eu vou tentar aproveitar, que eu sei que você é bom nisso, né? A gente vai falar de desmatamento e de queimadas, que tem a ver com o lançamento de CO2, como é que eles afetam os rios voadores. Mas eu queria fazer uma outra pergunta antes da gente chegar nas queimadas, que já era um link da tua resposta anterior, que é o seguinte: hoje em dia, nós estamos tentando escapar, por causa da emissão de CO2, dos combustíveis fósseis, né? Então, tem uma febre para carro elétrico no mundo todo, né? E a gente no Brasil já tem uso de etanol há muitos anos. O etanol cresceu, depois diminuiu, você tem um conhecimento vasto disso. Etanol tem uma pegada de CO2 muito mais baixa. Se a gente fizesse, e a gente tem na produção do CO2, porque no crescimento da cana, no nosso caso do etanol de cana, ele já está consumindo CO2, né? Ele já está sequestrando carbono da atmosfera. Se a gente na produção, e na produção, como ele pode ser controlado, a gente poderia capturar todo o CO2, não é isso? Na produção do CO2. A gente conseguiria fazer, talvez, um combustível com pegada negativa. É possível isso? É possível, Everton. Eu acho que nós estamos caminhando para isso, viu? Se diversos estudos que foram feitos aqui no Brasil, principalmente aí pelo pessoal da Unicamp, sobre o ciclo de vida, né, da cana-de-açúcar, do etanol, outras universidades também desenvolveram alguns trabalhos e são trabalhos que também foram depois confirmados por especialistas no exterior aí, indicam que, dependendo de quais premissas que você adota nesses estudos, a produção e se pegar o ciclo de vida, né, a produção, o uso do etanol, ou seja, do berço à roda, como a gente diz na linguagem automotiva, é capaz de evitar de 70% a 90% a emissão de CO2 em comparação aos combustíveis fósseis, como o óleo diesel ou a própria gasolina pura, né? E isso se deve ao círculo virtuoso aí, que permite, através da fotossíntese, você absorver, né, grandes quantidades de CO2 pela cana-de-açúcar, que é uma planta que cresce muito rapidamente, ela estoca esse carbono. Então, se você fizer a contabilidade daquilo que você emite ao longo de todo o ciclo de produção, vis-à-vis as economias, o que se deixa de emitir, seja no campo, ou seja na produção, utilizando energia vegetal, como, por exemplo, o próprio bagaço da cana, né, como fonte de energia. Então, nós temos aí um saldo fantástico, né? O pessoal fala hoje muito em carro elétrico, e carro elétrico é uma coisa bacana, é uma coisa que vai vir, né? Ela está vindo, Está chegando, é verdade. né? A Mas, Tesla, a Tesla já vale mais do que a Volkswagen, por exemplo. claro, claro. Mas eu acho que nós temos aí no Brasil ainda diversos, no Brasil e em outros países, eu diria todo o continente sul-americano, continente africano, parte do continente europeu, inclusive asiático, vários desafios, Everton, que se refere primeiro a como vamos gerar tanta eletricidade, né, necessária. Essa eletricidade ela tem que ser sustentável, ela tem que ser ou vento, ou sol, ou hídrica, enfim, não pode ser de origem fóssil. Não pode. Então, primeiro isso. Segundo, a distribuição dessa energia elétrica, né? A questão da capacidade de recarga,
durabilidade das baterias, autonomia do veículo. E tudo isso é complexo. Parece simples, mas é complexo, né? E hoje os carros elétricos ainda são muito caros, né? Sim, Aqui no Brasil eu acho que o carro elétrico mais barato, que é uma marca chinesa, está em torno de 130, 140 mil reais. Com uma vida útil da bateria, eu diria, com sorte, 5, 6 anos. Tá? Sempre lembrando que, ao longo do tempo, ela vai decrescendo a vida útil. Né? Eu não gostaria de ser comprador de um carro usado elétrico, com a bateria praticamente no final da vida, visto que hoje 30%, 40% do custo do carro é a bateria. é a bateria. Então, nós temos uma solução muito interessante aqui no nosso país, que a gente deveria valorizar mais, né, que é o etanol. Eu acho que está bastante popularizado. Os veículos flex trouxeram aí um alento aí ao etanol no início dessa década. E agora nós tivemos, aí, uns 2, 3 anos atrás, o lançamento de um veículo híbrido a etanol no Brasil. Foi um lançamento pioneiro no mundo e te dá, se você utilizar etanol, te dá uma autonomia de uns 20 quilômetros por litro na cidade, que é uma autonomia superior do que qualquer carro a gasolina pode te dar. Sem dúvida, Né? sem dúvida. Então, existem tecnologias que estão avançando, estão se popularizando. A própria possibilidade de você usar o etanol para produzir hidrogênio com células de combustível é um caminho muito interessante, né, para aproveitamento do etanol, Sim. não apenas para uso automotivo, mas gerar energia Em de forma geral. estacionária. Tem várias possibilidades. Interessante, interessante. Sem contar que as baterias, como disposição, elas também podem gerar contaminação, né? Porque ela tem vários metais, então ela pode gerar contaminação de água, por exemplo. Ela é Claro, não claro. isenta Não, completamente não é algo completamente seguro. Tanto que as baterias de hoje já tem várias indústrias de bateria com contaminação de água grande, inclusive no Brasil, né? Contaminação de água subterrânea. com Né? certeza, Everton. E sempre lembrando que as matérias-primas que formam as baterias, aí, como o lítio, etc., né, na própria mineração existe, né, todo um processo aí que tem impactos ambientais muito, Sim. muito elevados e também tem consumo de água. Né? A pegada hídrica aí de uma bateria, eu não sei te dizer nesse momento, mas não deve ser pequena, não. Não deve ser pequena mesmo. Então, esses fatos não são levados em conta. Quando você pensa num combustível renovável, ele tem um apelo interessante, sim. Mesmo que não seja só de cana-de-açúcar, a gente está produzindo já no Brasil etanol de milho também, né? Também Claro, tem boa produção. com Então, certeza. se tiver uma tecnologia dessa, eu sou, em termos de quem trabalha com água, eu acho que tem um futuro interessante. A gente não tem um lobby econômico tão grande quanto os carros elétricos, né? Mas em termos ambientais, o etanol é bem convidativo, ele é muito interessante. Com certeza. Voltando então, falar agora de queimada, né? Já que a gente falou de CO2, fizemos uma digressão grande, mas não poderia perder o seu conhecimento no assunto, tinha que aproveitar o gancho aí, né? Então, como é que funcionam as queimadas? Como é que elas, de fato, atravessam ou atrapalham os rios voadores? Bom, então, as queimadas elas reduzem lá na Amazônia aí a quantidade de vegetação, né? E quando a gente fala vegetação, parece que nós estamos falando aí de matinho. Não, nós estamos falando aí de árvores que chegam a 50 metros de altura. Recentemente foi descoberta aí no Pará a árvore que é considerada a mais alta do mundo, 88 metros de altura. Imagina, Nossa, é como se fosse um prédio, o quê? Um prédio de uns 50 andares, aí, alguma coisa assim. Né? gigantesca, nossa.
parte da vida do nosso planeta que está sendo extinta de uma forma estúpida, né? Afetando aí o ciclo hidrológico com a emissão de partículas que podem afetar a forma de nucleação das nuvens, né? Que, né, vamos lembrar como é que a chuva se forma, né? Você tem aí o vapor de água sendo transportado pelas massas de ar, vamos dizer, essas moléculas de água, elas vão se juntando, vão se atraindo, é como se fosse uma grande festa, né? Vamos que vamos nos juntar aí. Elas vão formando gotinhas, e se você tiver núcleos de carbono, por exemplo, que são emitidos aí na forma de partículas pelas queimadas, ocorre esse processo de nucleação, coalescência, são esses fenômenos, e aí fica um gotão, né? Esse gotão não consegue mais ficar suspenso, aí ele cai na forma de chuva, né? E ele pode cair em lugares onde que ele não precisaria estar, né? Então, você pode ter chuvas onde você não precisa ter, e chuvas fortes, com até resultados desastrosos, e você deixa de levar essa umidade para regiões que poderiam estar recebendo essas chuvas, ou deveriam, num ciclo hidrológico normal, e passam a sofrer de seca, né? Então, você começa a desbalancear todo o sistema de uma forma muito preocupante, né? Hoje, pelo que se estima, Everton, perto de 20% da Amazônia, vamos dizer, natural, já se foi, né? Uma parte convertida em agricultura, outra em pasto e outra mineração, grilagem de terras, utilizada da pior forma possível. Uma história triste, a gente precisa se conscientizar, mesmo porque tem valor econômico, né? Esse que é uma coisa que as pessoas não enxergam. Então, talvez, se nós conseguíssemos precificar de fato a produção agrícola em relação à umidade, que você falou uma frase importante, e eu lembro bem, uma vez nós fizemos um evento sobre etanol e você participou, e nós tínhamos convidados internacionais, e uma das perguntas que um dos convidados fez foi, no final das contas, ele falou, mas quanto gasta de irrigação, né? Foi a primeira coisa que ele falou, como é que é a irrigação, né? Aí a resposta foi simples, o cara só fez assim para ele, zero. Aí a surpresa nos olhos foi assim gritante. Então, qual é o custo, né, de zero irrigação, não é? Comparado com se tiver que irrigar. E qual é o dano ambiental de uma irrigação? Porque a irrigação está tirando água de algum outro lugar. Claro. Né? Não, eu diria para você o seguinte, se eu fosse agricultor do Sudeste, aqui, ou do Centro-Oeste, eu estaria preocupado, porque a minha produção poderá ser encarecida pela falta de chuvas e necessidade de investir em irrigação. Isso tornaria meu produto menos competitivo e, eventualmente, até né, não teria competitividade no mercado internacional. Exatamente, ficaria inviável, exatamente. Então essa prática que nós estamos observando, e ela tem aumentado aí nos últimos anos, ela precisa ser revertida urgentemente. Eu acho que é uma das pautas urgentes do nosso país, não é uma questão ambiental, aliás, apenas. Ela é uma questão ambiental, mas é uma questão econômica, né? Econômica. Nós estamos dando tiro no pé, né? A agricultura desse país está dando tiro no pé, se não se mobilizar em favor de uma preservação da Amazônia, não por romantismo, sabe, por uma realidade econômica mesmo. Mas a gente tem que nós temos que também considerar, já tem grande parte do pessoal da comunidade rural, né, já conscientizada, já tem gente fazendo isso. Claro. Né? A própria ministra da Agricultura, ela tem sido uma voz, né, muito
muito forte, né? Muito importante nessa questão. Eu acho que ela é uma mulher inteligente, ela entende disso, ela é engenheira agrônoma, inclusive, né? É Ela é verdade. fazendeira, ela sabe da importância desse processo todo, né? Então, eu acho É que interessante. Ou seja, há uma luz. há uma luz, mas precisamos de muito mais luzes e de um esforço nacional aí, porque a tecnologia agro-silvo-pastoril, digamos assim, né, que é a combinação do agro, hoje tem tecnologia, você consegue, não Claro. exatamente como a natureza fez, mas você consegue recuperar com muita proximidade aquilo que é possível se fazer e resgatar essas regiões com vegetação e também com produção econômica, mas de uma forma sustentável. Sim, verdade, verdade. Pode contar com a gente aí nos seus contatos aí o que você precisar. A gente, com o projeto e com o professor Água e com o Instituto Água Sustentável, a gente está nessa luta de fazer uma defesa clara em relação a esse assunto, que é de extrema importância, principalmente por conscientização. Sem conscientização, a gente não vai conseguir mobilizar político, porque político é movido a empurrão, né? A gente Porra. sabe. Tem que bater nele sempre, e de vez em quando você ainda tem que trocar o porrete, porque ele acostuma, né? O anterior, dá o tempo inteiro em cima. Funciona assim. Não vai esperar que ele vai ter um insight que não existe, né? Então temos que fazer uma conscientização e exigir dos nossos políticos. A gente está falando bastante de água, né? E de umidade do ar, etc. Tem como usar essa água? Dá para a gente obter água do ar? Existe Tem já sim. tecnologia para isso? Como é que funciona essa história aí? Tem, Everton. Essa é uma tecnologia que vamos dizer, ela tem origem antiga, né? Isso já em algumas regiões do mundo, de uma forma primitiva, Tá. ela já foi utilizada. Como? Tem registros de que algumas partes do Peru, por exemplo, se utilizava assim uma série de fios esticados como se fosse uma harpa, né? Grandes harpas, aquele instrumento, que seria deixado nas encostas das montanhas, né? Especialmente à noite, quando existe um movimento descendente das massas de ar e você tem temperaturas mais frias e condensação, essas cordas, esses fios, eles seriam elementos onde a água se condensaria formando gotículas, né? E isso era colocado num certo ângulo, de forma que essa água descia e por umas tigelas e o pessoal já já aproveitava a água vinda da umidade atmosférica. Isso foi sendo aperfeiçoado. Vamos lembrar que hoje grande parte da população do mundo vive em regiões que têm alguma fragilidade hídrica, falta de água, secas e outras muito mais intensas. E isso vem sendo aperfeiçoado através de sistemas de condensação, máquinas de condensação. Mas não é apenas condensar água, ou seja, ter grandes ventiladores sugando ou turbinas sugando aí volumes de ar e condensando. Isso tem que ser feito com baixo consumo de energia Sim. e de uma forma bastante eficiente. E nós já temos vários conceitos, vários equipamentos sendo utilizados e sendo desenvolvidos dessa forma. Você encontra hoje no mercado equipamentos capazes de produzir 5.000 litros de água por dia, simplesmente da atmosfera, né? Eu mesmo vi um equipamento desses na Flórida sendo testado. Era um equipamento para uso militar. É interessante, porque militar. Bom, o exército norte-americano muitas vezes vai parar ali no meio do deserto do Iraque. E aí? Como é que gera água aí para o pessoal? Então, eles levam esses equipamentos, né? E são equipamentos que
é uma carreta que tem um container, e esse container gera 5, 6, 7 mil litros de água por dia, dependendo das condições de temperatura ambiente e umidade relativa, né? São equipamentos que funcionam bem na faixa aí de superior a 40%, 50% de umidade relativa, né? Quanto mais úmido o ambiente, melhor. Mas, normalmente, isso é levado para regiões secas, né? Então, se tiver acima de 30%, já é bom, né? E essa tecnologia, ela foi miniaturizada, e você tem hoje bebedouros que produzem com a mesma tecnologia água, né? E eu vi um bebedouro, uma viagem que eu fiz aí, quando ainda dava para viajar, né, Everton? Antes Vai da pandemia. voltar, vai voltar, Vai vai voltar, voltar. vai voltar. Antes da pandemia, aí eu fiz uma viagem muito bonita aí para a África do Sul, né? É um país lindíssimo e tal, É lindo, é lindo. Recomendo muito, é verdade. né? É lindo. E no hotel eu vi um bebedouro ali e me chamou a atenção que o bebedouro era um pouco diferente e tal, e tinha um logo lá, me chamou a atenção. Eu fui perguntar ali na recepção o que era, o que aquele bebedouro tinha diferente. Aí a moça me falou, olha, ele capta água do ar, né? Falei, olha que interessante. E qual é a produção de água desse bebedouro? Ela falou, olha, por dia ele capta aí, se funcionar direitinho, se o ambiente estiver úmido e tal, ele produz aí perto de 15 litros. 15 litros de ar. E aí? Ele faz o quê? Ele capta o ar, ele condensa esse ar, esfria, né? Há o fenômeno da condensação, a água é captada num recipiente, passa por uma série de filtros, né, para evitar qualquer tipo de contaminação, né? E eles fazem adição de minerais para essa água, porque senão ela seria como água destilada, que não faz bem. Beber água destilada não faz bem para a saúde, né? É verdade, Então é você verdade. precisa adicionar minerais. Então não tem lá um pacotinho lá, já um sistema automatizado que vai injetando Um dosador. magnésio, cálcio, enfim, os minerais normalmente que existem na água e que a tornam um alimento, inclusive saudável. Então, eu achei fantástico. Claro que eu fui pegar lá, ó, experimentei essa água, excelente qualidade, né? Temos aqui no Brasil uma empresa que produz esse tipo de equipamento. É um país que é muito avançado nessa tecnologia, Israel, que tem colocado aí, vendido já diversos equipamentos pelo mundo. Eles estão investindo muito na Ásia, em regiões aí da Ásia, onde não necessariamente falta água, mas falta água limpa. Então, se você tiver... Lembra São Paulo de algum jeito? É. Mas, felizmente, eu acho que ainda não chegamos nesse limite aí Chegamos a tanto, mas a gente de, também está faltando água limpa já. de poluição. Mas, assim, então, se você pegar uma das regiões mais secas aqui no Brasil, onde tem pobreza, infelizmente, é o semiárido aí do Nordeste, e especialmente lá na Paraíba. Tem regiões muito secas. Tal. Imagina o seguinte cenário. Você pega um equipamento desses, um equipamento grande, que produz 5 mil litros, e eles podem ser colocados em série, aí você vai fazendo aí, né, vai produzindo de forma seriada a água. Você está no meio do sertão, você não tem fonte de energia elétrica para fazer esses equipamentos operar, mas você tem muito sol. Então, você aproveita, monta uma unidade de energia solar para gerar eletricidade para mover esses equipamentos, e aí você gera água. Com a água, o camarada vai ter água para poder irrigar a terrinha dele, ele vai ter água para o uso da sua família, ele vai ter água para gado, sabe? Você começa a mudar a vida das pessoas, Sim, né? água, Água e claro. energia. Nós temos uma crise de água e de energia em várias partes do nosso país. Então, tecnologias desse tipo aí podem Podem ser. mudar,
pode Pode ser, mudar a economia e a vida das pessoas, pode ser né? disruptivo, de Pode, fato. pode ser disruptivo, com certeza, né? Em É termos verdade. de mudar o destino, inclusive o futuro de uma região. À medida que você vai plantando coisas nessa região e você vai criando aquele ciclo virtuoso de evapotranspiração de plantas, de árvores e não sei o quê, você começa a mudar o microclima daquela região, né? É verdade. Então, você começa a criar oásis, digamos assim, de uma forma figurada. E tudo isso é bom para a região e é bom para as pessoas que vivem lá, que não têm opção a não ser, né, se lamentar ou esperar uma gota de água do céu. Então, praticamente você tem nuvem altitude zero, né? Você tem uma máquina dessas, é como se fosse uma nuvem Você que essa nuvem quisesse para tua chover, casa. né? É interessante, interessante, muito legal. Isso aí tem uma dificuldadezinha adicional, só que no todo na economia inteira você vai ter que ter uma certa educação das pessoas, porque você vai precisar de equipamento, manutenção, é igual o raciocínio de em vários lugares muito pobres você pode levar poço, mas uma vez que quebra a bomba do poço, o poço morreu, né? Porque ninguém sabe mexer, não tem como fazer, não sabe como mexer com parte elétrica, então tem a dificuldade dos cuidados. Mas esse caminho é muito legal. Ou seja, a gente já tem mais luzes, né? Para Tem esses mais lugares. luzes, tem mais luzes. Interessante, interessante. Você mencionou da água do filtro que você viu lá na África do Sul, né? Que ele tem uma captação e tem filtro. Como é que a poluição impacta, a poluição do ar impacta a qualidade da água? Olha, poluição do ar é uma coisa ruim por si, né? A Sim. gente a gente consegue ficar algumas semanas sem comer, podemos ficar de 3 a 5 dias, em geral, sem água, antes de o organismo desidratar e termos problemas aí até morrermos. Mas dificilmente a gente fica 3 minutos, mais do que 3 minutos sem ar, né? Então, a poluição do ar é uma questão séria, né? E precisa ser muito bem cuidada. E a poluição do ar, seja por conta de atividades industriais, por geração de energia térmica ou pelo próprio uso dos veículos, né, acaba lançando para a atmosfera uma série de poluentes. E existem alguns desses poluentes que eles se combinam com a umidade existente na atmosfera e formam ácidos. Então, você tem um dos poluentes mais comuns aí, que é lançado, especialmente pelos combustíveis fósseis, são os óxidos de enxofre. Felizmente, no Brasil, se usa pouquíssimo carvão mineral, né? Somos abençoados pela não necessidade de ter que usar esse insumo. Mas na China, ele é muito utilizado. E eles têm, por conta disso, uma emissão gigantesca de óxido de enxofre, apesar dos sistemas de limpeza que eles têm para isso, mas ainda sempre tem um residual. E o que acontece? Esses óxidos de enxofre formam ácido sulfúrico na atmosfera, ou acidificam a água, né? A água, normalmente, ela é ligeiramente ácida, a água de chuva, né? Ela tem aí CO2. um pH aí de 5,5, por aí, tem um pouquinho, né? O dióxido de carbono aí é dissolvido, forma ácido carbônico e acidifica um pouquinho a água. Sim. Mas, quando essa umidade na atmosfera ela entra em contato com esses poluentes, ou também tem um outro poluente muito comum lançado pelos veículos automotores, que são os óxidos de nitrogênio, e aí há uma formação de ácido nítrico na atmosfera em contato com a água, aí você cria esse problema que se convencionou chamar de chuvas ácidas. Não necessariamente é sempre chuva, você pode ter
formação de neblina ácida, né? Você Umidade até ácida. é. Então, o que cai do céu vem com uma certa acidez. E isso pode acidificar, tornar mais ácido o ambiente de rios, de lagos, especialmente. E uma acidificação exagerada, ela pode impactar toda a cadeia de vida, né? De uma unidade, um lago, seja o que for, você tem milhares de formas de vida ali, né? Desde formação de plâncton, né, micro-organismos, etc. Né? Então, você pode, em casos extremos, chegar, isso está reportado aí em vários estudos, a níveis de pH 2,5. Já aconteceu no passado, felizmente isso não é mais realidade por conta dos controles ambientais que vêm sendo implantados ao longo dos anos, Everton, mas já se chegou, existem registros de lagoas nos Estados Unidos e em outras partes do mundo que chegaram a esse nível de acidez. pH 2,5 é pH do vinagre. Sabe? Ele é É, mais ácido que o estômago. é, mas exatamente isso torna a vida aquática impraticável em muitos casos. Você afeta o próprio uso desse recurso para consumo animal, humano, Sim. né? E a acidificação da atmosfera, ela também impacta a nossa saúde. Eu não acho legal ficar respirando Ácido poluentes. sulfúrico. Exatamente, poluentes que aqui, com a umidade da minha garganta, do meu nariz, vão acidificar aqui minhas vias aéreas. Né? Sem dúvida. Isso é um problema para a saúde. E você tem impactos econômicos. Esses impactos econômicos se dão muito por conta de corrosão acelerada de materiais e também existe um desgaste prematuro de produtos calcários. Né? O mármore é um Claro. material que é muito impactado pelas chuvas ácidas. E interessante é o seguinte, como é que se descobriu essa história de chuva ácida? Lá pela a Revolução Industrial, lá na Inglaterra, onde na época se utilizava muito carvão com alto teor de enxofre, você tinha lá um camarada, lá um cientista, um químico, e ele começou a perceber aí que houve uma aceleração de corrosão de vários metais. Ele começou a estudar esse assunto e ele associou essa corrosão acelerada à presença de poluentes na atmosfera. Então, você veja que isso envolve danos à economia, porque envolve mais manutenção, mais troca de materiais, ou uso de materiais mais caros que são mais resistentes à corrosão. Então, ter poluição no ambiente significa menos bolso, menos dinheiro no bolso, que queria dizer. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Um outro exemplo é o chumbo tetretila, que era usado na gasolina como antidetonante e que também depois se percebeu que era um contaminante sério, contaminava solo, água, né? Problema de saúde, cancerígeno, né? É um exemplo, não acidificava, mas também é um problema desse. E como é que a gente resolve um problema desse? Tem como resolver? Não, tem como resolver, sim. Eu acho que a migração de combustíveis de alto teor de enxofre para baixo ou nenhum teor de enxofre é o caminho. E eu acho que nós avançamos muito nesse campo aqui no Brasil. Né? Hoje, você encontra, você vai abastecer aí um ônibus, um caminhão, uma caminhonete aí com óleo diesel, você tem na bomba um óleo que o pessoal chama de S10. Né? S10 é um óleo de baixíssimo teor de enxofre, já fornecido aí pela Petrobras, a gente importa também uma parte dele. É um óleo diesel assim que
praticamente, eu não vou dizer elimina o problema, mas reduz em grande parte o problema. Etanol praticamente não tem enxofre, então tem traços. Mas nós temos um óleo diesel, o S500, que normalmente a gente vê ele mais em estradas. Ele é um óleo diesel um pouco mais barato, mas ele tem 50 vezes mais enxofre que o S10, né? Então, eu acho que o caminho nós substituirmos esses combustíveis com mais enxofre por outros com menos e também migrarmos para formas de energia aí cada vez mais limpas, né? Mas tem caminho, sim. No caso dos óxidos nítricos, que acidificam, aí a gente entra num processo assim de controle ambiental, né? Porque Sim. você não consegue retirar o nitrogênio dos combustíveis ou dos processos industriais. Então, eles são emitidos, mas antes de serem emitidos para a atmosfera, você tem formas de controlar. Você tem tecnologia hoje muito eficiente, que pode reduzir em mais de 95% a emissão de óxidos de nitrogênio, tanto em automóveis como em fontes estacionárias, fontes industriais. Fontes industriais, é verdade. Ou seja, em resumo, a gente precisa ter conscientização, tecnologia já existe, não é isso? Claro, claro. E exigência, senão não só conscientização, as pessoas têm que ter um pouquinho de empurrão para poder andar, né? Por causa do problema é a economia, não é? É o custo de substituição, sempre. Não esqueça, Everton, que chuvas ácidas elas provocam uma redução na produtividade agrícola, inclusive. É verdade, verdade. Na China, isso aconteceu seriamente, né? Na China, isso aconteceu seriamente. Então você tem aí prejuízos que não são apenas ambientais, digamos assim. Apesar de um prejuízo ambiental uma coisa ser muito séria, mas são prejuízos econômicos. E como tem muita gente que só olha para a economia, né, só se mexe quando a economia é impactada, então a gente precisa dizer que todos esses processos têm um custo social Afeta e o um bolso. custo econômico. Afeta o bolso, sem dúvida. Sem Afeta o dúvida. bolso. Ô, Alfred, a conversa está ótima aqui, mas a gente está com o nosso tempo no final. Gostei muito de conversar com você, como sempre gosto. Vou te chamar mais vezes para a gente conversar, porque o papo está muito bom, dá para a gente falar mais coisas ainda. Então, se prepara que você vai ser convidado outras vezes. Eu agradeço demais a sua gentileza. Peço que você ajude e continue trabalhando para o bem das causas ambientais. Você tem um trabalho excelente. E se você puder fazer uma palavra final aí, despedida para todo mundo, agradecendo novamente a sua gentileza. Obrigado, Alfred. Tá bom, obrigado, Everton, aí, obrigado ao pessoal aí que dá suporte para a produção aí desses vídeos. Acho que eu estou no lugar certo, eu acho que esse é um canal muito importante para a gente divulgar essas informações para a sociedade e certamente terei muito prazer em voltar a bater um grande papão aí com vocês aí. Legal, Alfred. Um abraço, então. Muito obrigado. Obrigado a todos. Acompanhem-nos no nosso canal no YouTube. A gente tem outras entrevistas, entrevista brilhante como a do Alfred. Por favor, acessem o Instituto Água Sustentável, acessem o nosso canal ou as nossas redes sociais. Um abraço a todos. Muito obrigado.